Conexão Juiz de Fora. Apoio Toledo Conservadora e Segurança. Estamos aqui por você e para você. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas em mais uma edição do programa Conexão, aqui na IES TV. E hoje nós vamos conhecer a história, a trajetória vitoriosa de Márcia Lombardi. Ela que é empresária do setor imobiliário, uma das maiores empresárias do setor imobiliário, casada, mãe de 3 filhos, e hoje ela vai contar sua história de sucesso, mas nem sempre foi assim. Teve muita batalha antes de chegar para ser a Márcia Lombardi que ela é hoje, e a gente está recebendo aqui. Seja bem-vinda, Márcia, Obrigada, um prazer Jonathan. te receber aqui. Que elogio, viu? quanta honra, né? Você merece isso e muito mais, que a gente vai te conhecer. Como eu disse, a Márcia, ela é corretora de imóveis, também empresária do setor imobiliário. A empresa dela já fez 30 anos de história, mas nem sempre foi assim. Você nasceu em Rio Pomba, né, Márcia? Jonathan, minha história é bem bacana, porque assim, sou de uma família de 8 irmãos, bem humilde. Eu nasci em Iubá, na verdade, mas morei muitos anos em Rio Pomba. Meu pai e minha mãe mudou logo para Rio Pomba. Eu já morei em São Paulo, enfim. Foi uma história bem legal de infância, de muitos desafios, de muita dificuldade financeira mesmo, mas de muito amor e de muita união. Minha família era muito religiosa, muito amorosa, então eu tenho muito orgulho das minhas raízes, da minha família. E como é que veio a sua história para Juiz de Fora? Como é que você veio para Juiz de Fora? Ótimo. Bom, 18 anos, estava em Rio Pomba, e eu falei assim, gente, eu preciso de sair. Veio aquela inquietação, né, de melhorar de vida, de ter um futuro melhor, e eu percebia que em Rio Pomba era mais difícil. Então falei, mãe, quero ir para Juiz de Fora, quero estudar. Na época minha mãe não tinha dinheiro, falou, minha filha, eu te apoio, só que eu não tenho como te bancar em Juiz de Fora. Se você quiser ir, eu te dou um dinheiro para você passar pelo menos aí uns 15 dias, um mês, e depois você vai ter que se virar, porque eu não tenho condição de te ajudar. E aí foi isso. Hoje, na época, ela me deu como se fosse hoje uns R$500 para mim comer naquele mês. E eu rapidamente, na época era classificada, o meu emprego no hospital, meu primeiro emprego, né? Já tinha trabalhado lá em Rio Pomba, em fábrica de confecção, e aqui eu trabalhei no hospital como secretária, mas, Jonatas, fiz uma confusão, não era para ser, e em um mês eu fui mandada embora. O destino te reservava coisas muito mais lindas, muito mais desafios, né? E a gente não sabia, né? Fiquei desesperada. Mas era classificado, peguei o classificado no dia seguinte e falei, não, eu tenho que arrumar outro emprego, eu não vou voltar para Rio Pomba. E em 3 dias eu arrumei um outro emprego. Vi lá no classificado, fiz a entrevista, a pessoa me chamou e comecei a trabalhar numa imobiliária como secretária. Então de imobiliária, que hoje ela tem uma das maiores imobiliárias de Juiz de Fora, como eu disse na abertura, já tem 30 anos de história. Então sua história com imobiliária começou como secretária. Gente, nunca desistam dos seus sonhos, olha aí. Secretária e com 18 anos, gente. Então de profissão, eu já tenho mais de 35 anos de profissão. Mas eu comecei com 18 anos e ali, né, querendo estudar para entrar no UFJF, querendo fazer um curso para fazer o direito ou medicina, mas assim, o caminho foi me levando para outro lado e ao mesmo tempo ali eu percebi que eu não tinha muita vocação para estudo, não conseguia dar conta porque estudava de 8 da manhã às 18, eu não conseguia fazer um cursinho, né, para que eu conseguisse passar na Universidade Federal, porque na época as particulares eram muito caras. Então eu só tinha a possibilidade da federal. E aí eu vi que eu não estava conseguindo, eu comecei a observar outras situações que aconteciam à minha volta, que era a venda com os corretores. E aí eu ganhava na época um salário, os corretores ali ganhavam numa venda 10 salários, 20 salários. O olhinho brilhou! Gente, brilhou demais. É aqui que eu vou ficar. Né? Vi que era difícil, mas que se alguém conseguir, eu também podia conseguir. Claro! Eu falei assim, não, se tem alguém que consegue, eu vou dar um jeito de estudar o mercado. E assim eu fui, gente. Na verdade, assim, eu não vislumbrei isso no primeiro momento, eu só observava e via que era um caminho. Mas ali eu fui me envolvendo, até falei numa outra entrevista que eu fiz, fui me envolvendo em todos os setores da imobiliária. Eu era secretária, atendia telefone, ia no banco,
atendia cliente, né? Pegava o imóvel, ia lá, tirava foto, resolvia o problema com o gerente de banco, ia em audiência, às vezes de inquilino que estava devendo, que precisava de ir fazer alguma audiência, eu ia representar, enfim, eu me envolvia mesmo com medo, porque eu era nova, não entendia nada, e o dono da imobiliária me fez esse favor de me obrigar a fazer as coisas que eu não queria. Eu falo que isso foi um grande aprendizado que eu tive, né? Às vezes eu falava, não, eu não vou dar conta. Ele falava, não, você vai dar conta, é coisa simples, você faz isso, isso e isso e vai. E assim eu fui, né? Fui encarando os desafios, mesmo com medo, ia conversar com o gerente de banco, porque estava com um juros muito alto, enfim. Fui resolvendo tudo com medo, mas enfrentando os medos e conseguindo superar aqueles medos. E eu fui vendo que eu tinha potencial, eu tinha facilidade, eu tinha condição de ser mais do que eu era naquele momento, né? E eu fui buscando isso, fui estudando, aí comecei a fazer, gente, eu fiz inúmeros cursos, fui no Sebrae, fiz no Senac, que tudo que era curso de venda, de secretariado, de empresário, de emocional, como é que é? Inteligência emocional. Inteligência emocional, vários cursos para me evoluir. E com isso eu fui vendo que eu conseguia, que eu me desenvolvia, e aí depois de 7 anos que eu estava trabalhando na empresa, eu decidi abrir a minha própria empresa. Foi difícil, na época eu consegui um sócio para abrir comigo, foi muito difícil porque assim, eu era nova para começar, não tinha dinheiro porque negócio é negócio, né, gente? Pode ser um mês que não, principalmente o imobiliário, né? Tem mês que você vende, tem mês que você não vende. Tinha uma carteirinha muito pequena, a gente começou ali com 2, 3 imóveis de carteirinha locação. São de clientes ou de imóveis? De clientes. De clientes, E de imóveis, os dois. Os dois. E aí fui começando a locação ali, com 2, 3 imóveis, fui buscando mais, fui fazendo uma venda, mas o que eu falo muito o que me ajudou num primeiro momento? Primeiro, é a minha coragem. E segundo, as pessoas que estavam comigo naquele momento, que acreditaram ali no meu sonho, junto comigo. Isso é muito legal, porque a gente não faz nada sozinho, né, Jonas? Eu falo sempre com meus filhos lá. A gente precisa das pessoas estarem do lado, em todos os sentidos, para a gente crescer profissionalmente, emocionalmente, né? A gente precisa das pessoas ao nosso redor, valorizar quem está com a gente. Então foi isso que eu fui fazendo, né? As pessoas que estavam ali, a gente tinha uma parceria muito legal, muito boa, e eu fui evoluindo. Tem gente que está comigo há muitos anos nessa trajetória aí, tem gente que saiu na época, abriu outro imobiliário, ou foi para uma outra empresa, está super bem, e eu fico feliz. Eu acho que, eu falo sempre para os meus colaboradores que quando a gente se dedica, quando a gente quer evoluir na sua profissão, a gente ajuda a empresa, mas ajuda mais a gente. Então, todas as pessoas que passaram para mim, eu cultivei essa mentalidade neles. Eu falei, gente, evoluam também. Porque quando a gente evolui, eu vou ganhar como empresa, mas vocês mais ainda. E assim aconteceu com muitos colaboradores meus, com certeza. Voaram aí para outras empresas e alguns estão comigo. É o que aconteceu contigo. Alguém acreditou em você no primeiro momento, te incentivou a fazer uma coisa que você não queria naquele momento, você foi e fez. E falando em colaboradores, nós separamos um vídeo aqui de você com os seus colaboradores, dessa articulação. Vamos separar, pode colocar na tela esse vídeo, para a gente ver da Márcia com os colaboradores dela. Isso aí é um momento de reunião com seus colaboradores, né, Márcia? O que você está fazendo ali nesse momento? Então, todo mês lá na empresa, a gente faz uma reunião geral, com mais de 80, a gente tem hoje quase 90 colaboradores, né? Para alinhar pensamentos, alinhar aonde que a empresa quer ir, qual o pensamento, qual o direcionamento, qual a comunicação que a gente faz com os nossos clientes, uma ferramenta nova que tem que implantar, alguma situação diferente naquele mês próximo que vem, né? Às vezes uma consultoria, informar sobre alguma situação, os aniversariantes do mês, os destaques do mês, a gente celebra ali, porque todo mês tem uma pessoa, tem muitas pessoas, mas a gente escolhe uma pessoa ali, né? Uma de cada setor, para ser o destaque, aquela pessoa que fez o diferente, que fez algo a mais do que ela sempre faz. Então a gente faz questão de privilegiar, de dar uma premiação, porque é isso que vai melhorando
a empresa e o profissional. Vocês acompanharam nessas imagens, ela liderando uma grande equipe e hoje é uma mulher de sucesso profissional no ramo imobiliário. E no segundo bloco, nós vamos falar dos desafios da atualidade de ser uma corretora mulher nesse mercado que está atualizando a cada momento. Fica por aí, é depois do intervalo. Conexão Juiz de Fora. Conexão Juiz de Fora. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na ISTV. Estamos conversando com a Márcia Lombardi, contando a sua trajetória de sucesso de uma menina do interior de Minas Gerais, da cidade de Ubá, veio para Rio Pomba, chegou em Juiz de Fora com alguns trocadinhos no bolso e hoje é referência para as mulheres, para o empreendedorismo. Além de tudo, Márcia, a gente quer saber agora nesse segundo bloco sobre os desafios. E a gente sabe que esse mercado imobiliário é muito voltado para os homens. Os homens estão ali no comando e você, como mulher, chegou já botando banca no seu território. Aqui cheguei, aqui eu vou ficar. Cheguei chegando. Isso mesmo. Como você falou, né, no início ele tinha muito mais preconceito, era mais difícil da gente, né, entrar nesse mercado, mas eu com o meu jeitinho, como você falou, com o meu jeitinho, cheguei chegando, mostrando o meu valor, mostrando para que eu vim, para fazer um trabalho sério, um trabalho honesto, um trabalho, né, de longo tempo, né, eu não era uma forasteira que queria ficar ali pouco tempo. Então eu acho que as pessoas estão enxergando isso em mim, foi enxergando o meu valor que eu queria de fato passar, e isso foi construindo a minha imagem. E hoje, com certeza, o mercado é muito mais aberto, né? Eu diria que assim, a mulher hoje ela tem muito mais espaço no mercado imobiliário, muito mais abertura, eu acho que até é mais positivo, porque hoje a mulher ela tem a decisão final. A maioria dos meus clientes lá, na hora de comprar um imóvel, às vezes a pessoa passa uma vida juntando dinheiro para comprar um imóvel, mas o decisor normalmente é a mulher. Eu falo que a mulher escolhe, ela define, mas o homem paga, né? Então, normalmente é isso. Lógico que hoje mudou muito, a mulher ajuda também, mas normalmente a mulher tem um poder de decisão muito grande. Isso ela encontra em outra mulher uma leveza nessa negociação, uma leveza dela ter a dúvida, dela ter questionamentos, que às vezes o homem não tem paciência, né? E a mulher acaba trazendo essa leveza para uma negociação imobiliária. E o mercado se transforma. Agora a gente fazendo um paralelo, desde lá do seu começo, né, que você, até para conseguir emprego, você falou que olhou em classificado. Gente, para quem não sabe o que é classificado e que está assistindo a gente, existia uma época de jornal impresso, o jornal era distribuído nas casas, você comprava em banca de jornal, lá tinha as oportunidades de emprego. Então a gente vai falar sobre essa transformação. Até inclusive os classificados, saíam as oportunidades de aluguel, venda de imóveis. Então você tinha que esperar o jornal do outro dia para ver a casa que saía para alugar, a oportunidade de emprego. Hoje, a linguagem mudou, as redes sociais chegaram e você se adaptou. A Márcia, ela é muito ativa nas redes sociais. Ela e toda a equipe da imobiliária está sempre muito ativa nas redes sociais. Como é que foi essa mudança, essa transformação? Eu acho que facilitou muito a vida, né? Muito, facilitou demais, mas ao mesmo tempo é um desafio, né? Você não, né, Jonas? Você falou, mas você não lembra dessa época. Claro que sim. Porque eu vim antes da internet, né? Então eu peguei toda essa transformação que foi excelente para o mercado, principalmente no mercado imobiliário, porque as pessoas não têm tempo, né? Antigamente tinha que ir na empresa, tinha que buscar, ver as fichinhas, ver as fotos, era outro mundo, não dá nem para imaginar hoje. E hoje trouxe essa velocidade, né? O cliente já chega lá já sabendo que ele escolheu ali, já fez a pré-seleção, já sabe exatamente o que ele quer visitar. Então, às vezes, realmente a gente depende do emocional ali, porque às vezes é que ele olha, não é exatamente o que ele quer, então a gente tem esse feeling de estar entrevistando, de estar conversando. Mas isso que você falou é uma realidade. A coisa mudou demais e o desafio é você acompanhar nessa velocidade que está mudando, porque não só mudou, está mudando todos os dias, né? Então, o meu desafio hoje é isso, é acompanhar essa tecnologia, essa velocidade das coisas que estão acontecendo, porque às vezes a gente acha que
a gente está anos-luz do que está acontecendo. E ao mesmo tempo você tenta ali, né, buscar o seu lugar, o seu espaço dentro dessa velocidade, dentro das coisas que estão acontecendo. Eu, principalmente na imobiliária, eu estou sempre em busca de novas tecnologias, de nova forma de trabalhar, novos modelos, porque a mudança é a palavra de ordem lá da mudança, inovação, melhoria contínua. A gente tem que estar sempre pensando nisso hoje em dia. De uma menina do interior, chegou tímida. Eu também acompanhei a sua evolução nos últimos tempos perante as câmeras. Estou vendo que hoje a Márcia está muito mais desenvolta, fala bem, expressa bem. Claro que ela é uma vendedora, ela tem que ter uma boa argumentação. Mas para as câmeras, luz acesa, a história muda, né? É diferente, né? A gente separou algumas imagens também da Márcia nas redes sociais. Olha como ela comunica com os futuros clientes, com todo mundo que assiste ela nas redes. A Márcia é uma grande comunicadora agora também. Vamos ver essas imagens que a gente separou. A gente acabou de ver essas imagens aí, Márcia. Hoje em dia as pessoas procuram, na maioria, as oportunidades nas redes sociais, no site. Então, é quase uma obrigação, tem que ser visto. O mundo hoje ele é visual, né, Márcia? O mundo é visual, a gente tem que estar no Instagram, tem que estar lá no nosso site, um site bem posicionado, com bastante fotos, fotos boas, bonitas, né, visivelmente claras, que a pessoa entenda de fato. Também não pode enganar, né, gente? Existe isso também. Às vezes a pessoa maqueia tanto ali que quando a pessoa chega no imóvel é totalmente diferente. Sim. Então acho que precisa de retratar a realidade, né, do imóvel. Mostrar, lógico, as coisas mais legais do imóvel, às vezes uma vista, às vezes o imóvel precisa de uma reforma, mas ele tem pontos que valorizam. Uma vista, o tamanho do imóvel. Então é bem importante ter esse olhar profissional para o visual, porque o visual hoje ele define realmente o sucesso do seu negócio. E Márcia, além das redes sociais, dessa nova linguagem que chegou, que o mundo se tornou um mundo visual, quais os outros desafios? Muita gente qualificada também está chegando, muitas pessoas estão mais exigentes, muitas oportunidades, construtoras aparecendo, oferecendo várias oportunidades, vários condomínios diferentes. Qual que é o desafio agora que você está enfrentando na atualidade, Márcia? Bom, tem alguns desafios, né? Um deles é a inteligência artificial, que a gente tem que estar atrás e buscando rapidamente entrar nesse mundo mais rápido, né? Porque tá muito acelerado e a gente tem que acompanhar isso. Às vezes a gente acha que não está conseguindo acompanhar. Outro desafio as próprias pessoas, né? As pessoas hoje estão muito informadas de tudo, mas às vezes uma informação errada e chega lá nervoso com alguma situação, achando que tem direito ou que não tem direito e tem. Então acho que a informação também está sendo um desafio, porque está vindo muita informação e informações desajustadas, às vezes não são a realidade do que acontece. E um outro grande desafio são os colaboradores, as pessoas, né? Da gente tá aí pegando esse pessoal novo que está chegando, formando, né? Eu acho que a gente tem uma obrigação moral, uma obrigação até como mãe mesmo, que eu sou mãe, né? Tenho 3 filhos, de estar ensinando essa geração nova e trazendo algum valor para essa geração nova, sendo exemplo, né? E passando que a vida precisa de luta, precisa de trabalho árduo, precisa de buscar as coisas, de estudar, que não é fácil, que a coisa não cai do céu, porque hoje a internet vende isso, né? Vende o sucesso rápido, a trajetória rápida, e não é assim. A vida real, gente, não é assim. A vida real, ela é feita de degraus, você subindo um a um, você evoluindo, você melhorando. Isso leva tempo. Coisas aí que a rede social vende que em 2, 3 anos você vai ficar milionário, gente, é 1 em 1 milhão, não acredita nessa não. É a gente construindo ali o seu valor degrau por degrau. Eu acho que isso é muito importante,
a gente passar para essa nova geração que está vindo trabalhar com a gente. Ó, desde que a Márcia sentou aqui, ela só falou da Márcia profissional, que trabalha, que venceu, que continua aqui encarando os desafios. Agora, depois do intervalo, nós vamos conhecer a Márcia filha e a Márcia mãe para celebrar aí o mês do Dia das Mães. Fica por aí, é depois do intervalo. Conexão Juiz de Fora. Conexão Juiz de Fora. Estamos de volta com o programa Conexão. Estamos aqui com Márcia Lombardi, empresária do setor imobiliário há mais de 30 anos. Está contando a sua história de sucesso, de batalhas, de vitórias. Mas agora a gente vai conhecer um pouco da Márcia filha, da Márcia mãe, esse lado humano que, além de tudo, o profissional também tem que ter esse lado humano, ser humano. Vamos dizer, vou colocar aqui na tela uma imagem, dessa foi a sua primeira patrocinadora, a primeira pessoa que falou assim, ó, toma o dinheiro, filha, acredito em você, vai e busca os seus sonhos. Sua mãe te ajudou com um pouco na época, mas um pouco para ela era muito, era o que ela tinha. E como é ser filha de uma mulher que acreditou em você, que tá aí com você, do seu lado, sempre te vendo? Nossa, é uma emoção muito grande. Como que ela chama? Dona Aparecida. Dona Aparecida. Dona Aparecida, beijo, que filha, hein? Tá bem de mãe também. Minha mãe é uma inspiração para mim, um exemplo de fé, exemplo de trabalho, exemplo de coragem, de perseverança, né? Uma mulher que teve 8 filhos, praticamente criou sozinha. Meu pai estava sempre em outra cidade, né? Ou estava até próximo, mas trabalhava muito. E 8 filhos, gente. Chegou uma época que ela precisou de trabalhar também. E a gente foi se criando, um criando o outro. Família muito grande é assim, né? Os mais velhos vai criando os menores. Então eu tenho muito orgulho de ser filha da minha mãe e eu sou o que sou hoje, né? Os meus defeitos, as minhas qualidades, mas mais as minhas qualidades eu devo a ela. Seus ensinamentos, a sua religiosidade, que me ensinou muita coisa também, e que eu falei esses dias para os meus colaboradores que uma das coisas que me trouxe até aqui foi a minha fé inabalável, que eu sempre tive fé do meu potencial, do meu valor, e que eu podia conquistar as coisas, mesmo com com tudo, né, contra, porque eu não tinha ninguém para me apoiar, não tinha tio, não tinha parente, não tinha ninguém de fora. Então, eu falo que foi a minha fé inabalável e devido à minha mãe. Minha mãe foi muito religiosa, colocou a gente cedo na igreja, a gente ia sempre todo domingo para a igreja, colocou a gente no grupo de jovens e tal. Isso me criou uma fortaleza que eu acho que assim, eu tenho orgulho da minha fortaleza, porque não é fácil, gente. O empreendedor no Brasil, ele passa por muitos desafios, né? E aí, empreendedor, ter 3 filhos, casamento e tudo, você ir ali construindo, né? Não é perfeito, a gente tem os nossos defeitos, nossos desafios na família, na empresa, né? Nada é perfeito. Mas a gente vai batalhando ali dia a dia. Então, eu tenho muito orgulho da minha mãe por ter me dado esse exemplo de vivência, de vida e de ser forte, né? Vamos dizer assim. É aquela velha máxima de que o fruto não cai longe do pé, né? Tá aí a Márcia Lombardi hoje dando orgulho para a mãe dela. Ó, Jonas, eu tenho um orgulho danado da minha mãe, que hoje ela tem 84 anos. 84 anos? Manda um beijo especial para ela. E ela passou por uma situação aí de um câncer de pulmão e ela com toda a fé dela, é mais uma vitória que ela teve, que ela pegou com Deus, pegou firme, e ninguém dava que ela ia passar, que ela ia superar. Venceu com 84 anos, tá danadinha, firme e forte, andando pra tudo quanto é lado aí, viajando, gosta de viajar. É mesmo? Vai pra minha irmã mora na Bahia. Que bacana! E ela adora estar passeando com os filhos, estar viajando, então assim, realmente é um exemplo de vida.
Te amo, mãe. Ah, que coisa linda. Como eu disse, os filhos, os frutos não caem longe do pé. Agora vamos conhecer os frutos da Márcia Lombardi, que com certeza dão muito orgulho. Pode colocar essas imagens aí, Paulo, para a gente ver na tela. Apresenta pra gente ali, no caso, é a família completa, né? Completa. Aham. Meu filho mais velho, Léo, que está comigo hoje, tem 1 ano e meio, quase 2 anos. Não, em setembro vou fazer 2 anos. O Léo que tá abraçadinho com você ali. Aí depois mais quem? Depois Giovana, no meio, né? Com quantos anos? Giovana tá com 21 anos, tá trabalhando, tá terminando lá o FJF. Ela faz o quê? Design. Design. Já tá trabalhando na área que ela escolheu, tá feliz, graças a Deus. O mais velho faz o quê? O mais velho fez administração no Rio e veio pra cá pra me ajudar aí na imobiliária. Tá comigo nesse desafio. Olha aqui. que ótimo, tá vendo? Já tá nos negócios, isso aí. Uma honra ter ele junto comigo, porque tem uma cabeça, né, nova, traz bastante insights novos, vem muito com a parte de tecnologia, com uma parte que a gente também vai perdendo um pouco o pique, né? Então precisa desse oxigênio novo aí para as coisas continuarem. E eu sempre pergunto caçula, porque eu sou caçula, sabe? E o caçula? Caçula é meu querido também, parceirão, é bem religioso, assim como eu, então a gente está sempre aí nas missas, está sempre junto. O Enzo é o amor, eu falo que é o sol da nossa casa, é um menino muito alegre, um menino muito, muito bacana, que traz essa alegria para minha casa. E o meu maridão, né? E seu marido! Meu maridão também, que é minha força ali, tá sempre. Como que ele chama? Ele chama Jonas. Jonas, quase Jonathan aí, quase é. Bem pertinho. É bem pertinho, bem próximo de você. O Jonas, ele também é uma estrutura muito forte que eu tenho na minha família. Ele é um cuidador, ele fala que ele cuida de todo mundo. E eu sou muito honrada por ter eles na minha vida. E é o meu propósito de vida, né? Minha família aí é tudo que melhor eu construí nessa vida, né? Que a gente teve aqui 2 blocos mostrando a sua luta. Você acha que o seu maior legado que você pode deixar para os seus filhos, você e seu marido deixar para os seus filhos, é essa luta, essa perseverança, a vontade de sempre querer mais, vencer, nunca deixar de acreditar nos sonhos? Com certeza. Isso aí, sim. Eu falo com os meus filhos exatamente isso. Pensamento positivo, trabalho duro e fé em Deus. Você vai longe. E aí o que eles vão escolher para a vida deles é com eles. A gente fez a base, a gente, né, orientou, a gente fez o nosso melhor que a gente podia fazer, que a gente erra também, né, gente? A gente é ser humano, então a gente tem nossos erros, mas a gente fez o nosso melhor. Isso eu tenho certeza. Eu tenho a minha consciência tranquila, eu, meu marido. E aí eu tenho certeza que Deus está buscando aí um caminho para eles, bem, bem legal, e que eles, né, consigam ter sabedoria na vida aí para trilhar o caminho deles com bastante honestidade, com bastante garra, com bastante trabalho e força. Passou rápido o programa, né, Márcia? Passou rápido. Mas foi gostoso. Foi gostoso, viu? Eu queria que a gente terminasse o programa, Márcia, que você deixasse uma mensagem de incentivo para os novos profissionais que estão chegando agora. Às vezes as pessoas, a gente está vivendo um momento difícil realmente do país e do mundo, inclusive, né? Sim. Então eu queria que você deixasse uma mensagem usando o seu exemplo como uma profissional que enfrentou todas as dificuldades possíveis. A gente vê que é possível, gente. É possível vencer na vida. Queria que você deixasse uma mensagem para quem está começando agora: não deixar de acreditar nos sonhos, persistir. Caiu uma vez, levanta, segue em frente. Fala isso para quem está assistindo a gente e que está começando agora. Exatamente, João. Eu falo com os meus colaboradores e é legal a gente falar. E às vezes eu vou dar palestra para meninos lá do ensino médio, para algo. Já fiz algumas vezes, eu acho muito legal. Porque é exatamente isso, gente. Para a gente conquistar alguma coisa, a gente tem que ter isso que eu falei, é coragem em primeiro lugar. Porque às vezes a gente tem medo, às vezes a gente fica com insegurança, às vezes a gente acha que a gente não dá conta. Então, coragem, vai com medo mesmo, faz o que tem que fazer e acredita. Porque também não vai dar certo. Não, acredita que vai. Então, coragem, acredita no seu potencial, acredita no seu valor, você pode mais, estudem. Hoje em dia, mais ainda, tem que estudar. Não precisa ser faculdade, mas se você tem que estar estudando ali no YouTube, hoje você nem precisa de gastar, se você tiver dedicação, no YouTube tem muita coisa
que vai ajudando você a evoluir a área que você escolher. Coragem, acreditar em você, acreditar que você tem valor e fé em Deus. E aí tudo dá certo, gente. Viu só essa super mãe que a gente escolheu aqui, porque final de semana agora é o Dia das Mães. Quero desejar para você, Márcia, um feliz Dia das Mães. Nossas mães são todos os dias, né? Quero deixar também um feliz Dia das Mães para minha mamãe, Dona Rosângela, que está assistindo a gente agora. Também te amo, mãe. Márcia, você é um exemplo, viu? Para todas as mães que são batalhadoras, que conseguem conquistar os desafios da vida e vencer cada dia de uma vez e conquistar o sucesso. Obrigada, Jonathan. Parabéns, Obrigada. Sucesso, viu, Márcia? Feliz Dia das Mães. E a gente volta a se encontrar sexta-feira que vem, a partir das 8 da noite, aqui na ISTV. Um excelente final de semana do Dia das Mães para você. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conexão Juiz de Fora. Apoio Toledo Conservadora e Segurança. Estamos aqui por você e pra você.